Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já louvamos ao Senhor. Eu não vou dizer que a parte mais importante é a pregação da palavra, porque nós acabamos de cantar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. É importante o louvor sincero. Uma das coisas, estava lendo num livro outro dia que os milagres vão passar, não vai ter para sempre, mas o louvor permanecerá para sempre. Nós estamos treinando para louvar ao Senhor nos céus. Então, quando nós ofertamos, dizimamos, nós estamos adorando ao Senhor. Quando nós entramos aqui, agradecemos, é para a glória e honra do nome dEle. Deus já está falando aos nossos corações. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Deus tem falado com você? Nós vamos nesse instante, curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que Ele mais uma vez fale aos nossos corações. Na palavra introdutória que o Anderson trouxe, Deus falou muito comigo e de uma certa maneira confirmou a palavra. Ele falou que tudo que Jesus fez por nós, eu gravei bem isso, que resposta nós daremos a Ele? A única maneira de nos apresentarmos a Ele positivamente é sermos santos, porque Ele diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Inculpáveis de nós mesmos, nós não temos condições de apresentar-nos diante de Deus inculpáveis, porque nós somos pecadores. Mas 1 João 9 está em ação nos nossos dias. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irrepreensíveis, andamos perante dEle irrepreensíveis, caminhos retos, porque o Senhor nos sustenta e nos ajuda. Então, amados, tudo que nós precisamos para termos uma vida santa, vivermos inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus, tudo que precisava ser feito, Jesus já fez, já foi feito, e com total eficiência. O sangue de cordeiros na antiga aliança aplacava a ira de Deus por um espaço de tempo, mas de tempo em tempo novos sacrifícios precisavam ser feitos. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele veio para tirar o pecado, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos perdoar, para nos dar uma viva esperança. Qual é a viva esperança, igreja? Alcançarmos os céus, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, curva a sua cabeça e peça ao Senhor, Pai maravilhoso, fala, Pai, ao coração da Tua igreja, Senhor Deus. Oh Deus, é com temor e com tremor, Pai, que eu subo neste lugar, meu Pai. Tu sabes, Pai, de todas as coisas. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que não viva eu, Pai, que não saia palavras minhas da minha boca, mas palavras, Pai, inspiradas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, e fala, Pai, aos nossos corações, Pai querido, fala, Pai, ao coração do Teu povo, como Tu tens falado ao meu, através desta palavra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, em Lucas 22, a partir do 24, os irmãos não precisam abrir, que eu só vou fazer um breve comentário sobre isso. Havia uma contenda entre os discípulos, houve uma contenda entre os discípulos, sobre quem seria o maior no reino. Então, os discípulos só pensavam na posição, no poder, estavam cegos ao fato de que a humildade é o único caminho para a honra aos olhos de Deus. Único caminho para a honra. Eles queriam saber quem era o maior, quem era o mais importante. E a humildade era o único caminho para a honra aos olhos de Deus. E para reforçar essa verdade, Jesus ilustrou a humildade, assumindo o lugar de servo, quando Ele lavou os pés dos discípulos. A Bíblia nos diz em João 13, vamos abrir, agora eu peço aos irmãos que abram, João 13,
Livro de João 13. Glória a Deus. Verso 1 até o 12. Todos encontraram, amém? Tem gente virando a página ainda, vamos esperar. Amém? Tá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, todo mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Grava isso. Amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugava-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não o sabes, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, toda a igreja: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o 17, todos juntos: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Algumas traduções diz se a praticardes. O texto, irmãos, é muito claro. O fato de Jesus: se o galo cante 3 vezes, me negarás. Ele não estava entendendo o que Jesus estava ensinando neste momento. Mas Jesus disse: depois entenderás. E nós, olhando para a palavra de Deus, a vida de Pedro, depois da ressurreição de Jesus, quando ele chora amargamente depois de negar Jesus 3 vezes, ele compreendeu a sua fragilidade, ele compreendeu que ele não era tão forte como ele pensava que era. E nós vemos um Pedro totalmente convertido ao Senhor, humilde, um homem que morreu como? Como ele morreu, pastor? Como que Pedro morreu? Crucificado. Ele foi crucificado e ele quis morrer de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de morrer como Jesus morreu. Nós vemos um Pedro diferente. Jesus disse para ele: depois tu saberás, depois tu entenderás. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus senta-se outra vez à mesa e disse: o que Jesus falou para eles? Entendei o que eu vos tenho feito? Entendeis o que eu vos tenho feito? Amados, essa é a pergunta do Senhor Jesus hoje para a igreja.
Essa é a pergunta do Senhor hoje para mim. Ele fez para mim essa pergunta na madrugada quando eu me despertou. Entendeis o que vos tenho feito? Hoje, amados, nós vamos participar da ceia, mas temos verdadeiramente entendido o que Jesus fez, o que Ele quis nos ensinar ao lavar os pés dos discípulos. Será que nós temos verdadeiramente compreendido o que Cristo fez por nós? Amados, quando que nós podemos verdadeiramente dizer que entendemos o que Ele fez por nós? Quem na igreja pode responder? Quando verdadeiramente nós entendemos o que Cristo fez por nós? Alguém se arrisca? Oi? Alguém mais? Mas quando nós entendemos qual é a principal característica na vida daqueles que entendem o que Cristo fez por ele, qual é a característica? O amor dele, eu entendo, o amor dele foi derramado na nossa vida, amados. Quando verdadeiramente entendemos o que Ele fez por nós, é quando nós praticamos aquilo que Ele ensinou. Nós não entendemos porque somos membros da igreja, porque batizamos. A Bíblia diz que muitos vão ser chamados, poucos vão ser escolhidos. A Bíblia diz, nem todos o que clama, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Amados, é preciso entender o que Cristo fez por nós, praticarmos aquilo que Ele ensinou. A Bíblia diz nesse texto, nós lemos aqui, João 13:17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Leia aí, o verso 17 do capítulo 13. Se sabeis essas coisas, amados, bem-aventurados é mais do que feliz. Nós somos bem-aventurados quando nós sabemos essas coisas e nós a praticamos. É a característica daqueles que vão estar à direita de Jesus. A Bíblia diz que quando Ele vier na sua glória, Ele vai separar os da direita e os da esquerda. Não estou falando de política não, viu, irmãos? Está amarrado, estou falando da palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele vai dizer para aqueles da esquerda, da direita, vinde benditos do meu Pai, possui o reino que vos está preparado por herança. Aí Ele vai dizendo, porque eu tive sede, me deste de comer, tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estava doente, Ele dá todas as características. Depois Ele vai apartar os bodes para a esquerda, vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai haver a separação, amados. E na direita do Senhor, aqueles que entrarão no reino de Deus. Os que entrarão no reino de Deus são aqueles que entenderam o que Cristo fez. Foram aqueles que, por entender, levou a sério os seus mandamentos e obedeceram a sua palavra. Andaram santos, inculpáveis, irrepreensíveis na presença de Deus. Eu não estou falando, amados, de ser super crente, que nunca erra, que nunca falha, que eventualmente tem um mau pensamento. A Bíblia diz filhinhos, é para os filhinhos. Quem aqui é filhinho de Deus? Glória a Deus, irmãos. Filhinhos, não pequeis. Olha o carinho de Deus, não é para pecar. Porém, entretanto, se eventualmente pecares, eventualmente, amados, não é uma compulsão, é assim, acidentalmente. Se vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado junto a Deus intercedendo por vós. Amados, nós temos assistência desse advogado 24 horas por dia.
Por isso, sempre que erramos, amados, o Espírito Santo toca, não toca só velho não, viu, Kaique? Toca jovem também, toca adolescente. Nós sabemos o que é errado, nós ouvimos a palavra de Deus, toca até criança. Eu vejo esse meu netinho Arthur, quando ele faz coisa errada, o Tiago fala, está errado, você não fez certo. Ele abaixa a cabeça e fala, desculpa, papai, perdão, mamãe. Ele já sabe que está errado, ele já tem entendimento, amados. Nós precisamos entender, precisamos avaliar se estamos imitando aquilo que Cristo fez. Toda a obra de Cristo foi marcada pela humildade. O que Jesus quis ensinar aqui, amados, foi a humildade. Foi o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa total impotência. Jesus quis nos ensinar a humildade dele ao submeter-se ao plano do Pai para salvar o mundo. O que nós cantamos na primeira música? Um plano para salvar, é isso? Um pacto para selar, é isso? Silêncio no céu. Amados, Jesus foi humilde quando o Pai apresenta o plano para a salvação. Ele poderia ter dito, papai, mas eu manda um arcanjo, manda um querubim, manda um anjo. Mas Jesus não abriu a sua boca, ele submeteu-se à vontade do Pai. Humildade. Quantos filhos hoje o pai fala uma coisa, ele questiona, responde, agride. Amados, eu estou falando de coisas que, nesses 30 anos de ministério do pastor, nós estávamos na outra igreja, uma certa ocasião, um adolescente chegou, irmã Miriam, eu queria falar com a irmã, eu falei, pode falar, vamos lá no fundo, e a menina estava chorando quase, era uma menina de 13 anos, ela falou, irmã, está acontecendo isso, minha mãe me tacou um celular na cara, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e eu fiquei assim, falei, nossa, eu olhava para os irmãos, não parecia que eles faziam essas coisas. Depois que ela falou muito, chorou muito, acusou o pai, acusou a mãe, eu falei, filha, senta aqui agora, eu vou chamar o teu pai. Não vai chamar meu pai e minha mãe, porque a minha situação vai ficar pior do que está. Falei, mas você veio falar comigo com que propósito? Qual a finalidade? Se teu pai e tua mãe estão errados, eles precisam se corrigir. Eu jamais imaginei que eles fizessem essas coisas. Enfim, ela ficou com muita raiva, ela ficou nervosa. Pai e mãe chegou. Quando pai e mãe, eu falei, tua filha está falando isso, eu gostaria de ouvir vocês a respeito. E é com o pastor, ela não quis falar, queria falar com a irmã Miriam. Aí ele falou, irmã, eu taquei mesmo o celular na cara dela. Falei, Jesus, eu joguei o celular na cabeça dela. A irmã acredita que a menina de 13 anos, ela tem senha no celular, e nós não podemos saber o que ela está fazendo, o que ela conversa, nada. E ela se rebelou e me empurrou por causa do celular. Eu perdi a paciência, irmã, eu peço perdão. Falei, não, para mim não, peça perdão para Deus, quem sou eu? Aí ela falou assim, irmã, a irmã sabe onde ela está se enfiando? Lá onde tem os skatistas ali perto dos bombeiros, tudo viciado, ela no meio deles. Outro dia eu cheguei em casa, tinha um rapaz com ela dentro de casa, sozinho, uma menina de 13 anos. Amados, os filhos hoje questionam, respondem, desobedecem, desonram os pais. É o primeiro mandamento com promessa, é honrar o pai e a mãe. Ninguém quer o bem melhor dos filhos, mais do que um pai, mais do que uma mãe, mas nós vemos Jesus humildemente se submetendo a Deus para salvar o mundo. O pai elaborou um plano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o agente de salvação, não foi anjo, não foi arcanjo, não foi querubim. O agente de salvação foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo e verteu o seu sangue, e nós não vemos Jesus protestando, nós não vemos Jesus se rebelando contra o Pai. Ele foi humilde em seu nascimento. A Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura, por onde os animais vinham comer, porque nas hospedarias não havia lugar para ele. E ele revelou, queridos,
lá naquela pobre, humilde manjedoura, Ele revelou a sua graça. A Bíblia diz em João 1,10, o Verbo se fez carne. A Bíblia diz, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Queridos, a Bíblia diz lá em João 1,13, 12 ou 13, veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Ele poderia ter falado, eu vou morrer por esse povo, eu vou voltar para onde eu vim, não quero, mas ele permaneceu firme no seu propósito, humildemente. Quantos de nós, por pouca coisa, quantas pessoas não querem mais servir a Deus? Quantas pessoas, por qualquer dificuldade, por uma enfermidade, começa a desanimar na fé, não ora mais, Deus esqueceu de mim, murmura. Mas a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos seus, os seus não o receberam. Ele se fez pobre para pessoas miseráveis como nós sermos abençoadas. 2 Coríntios 8,9 diz, bem conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós. Amados, essa partinha faz toda a diferença. Eu poderia dar meu corpo para ser queimado. A Bíblia diz, se não tiver amor, de nada adiantará. A obra de Cristo foi por amor. Aleluia! Nós podemos glorificar, nós podemos exaltar, porque foi por nos amar que Ele se humilhou à condição humana. Amados, Jesus Cristo foi humilde em todo o seu ministério. Ele operou sinais e maravilhas, Ele curou enfermidades, Ele ressuscitou mortos, Ele perdoou pecados, Ele alimentou multidões através dos seus milagres. E quando Ele expulsava demônios, Mateus 12:22, a Bíblia diz que eles acusaram que Jesus expulsava demônio, não era pelo poder de Deus. Eles acusaram Jesus de fazer aquilo pela obra de Beelzebu, de diabo, Satanás. Mas Jesus não desistiu de morrer, não desistiu da sua missão, humildemente, queridos, Ele foi até o fim. A Bíblia nos fala que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio aproximadamente. Ele conviveu 3 anos e meio com uma pessoa que ia traí-lo. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele sabia que na hora mais difícil, os discípulos todos o abandonariam. João 13:1, no versículo que nós lemos, que eu pedi para a igreja repetir, esses que o abandonaria, a Bíblia diz que Ele os amou até o fim. Amados, nós nos doemos por tão pouco. Imagina você conviver com um irmão que você sabe que ele vai te trair. Se você tivesse a onisciência de Jesus, por tão pouco as pessoas estão deixando de adorar a Deus, porque não entendem o que Cristo fez por elas, não compreendem. E Ele conviveu, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim, humildemente. Porque para amar, amados, quem é traíra tem que ter humildade, porque a vontade é de dar uma pancada no olho, não é? Para amar a pessoa que fala mal da gente, a pessoa que trai, aquela de quem você espera amor e você recebe traição, tem que ter humildade, amados, para amar. Mas Jesus amou-os até o fim. Não foi por um espaço de tempo, foi até o fim. Agora já perto da sua morte, perto da Páscoa, Ele tira as suas vestes, as vestes de cima, Ele cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e passa a lavar os pés dos discípulos. Querido, esse era um trabalho humilhante. Ele assumiu a posição de um insignificante escravo, para lavar os pés.
a pessoa tinha que se ajoelhar diante da pessoa que estava entrando na casa, pôr a mão num pé talvez sujo, por causa da poeira do Oriente. E a Bíblia diz que ele passa a lavar os pés dos discípulos. Logo mais, Judas o venderia. Ele lavou os pés de Judas, Anderson? Lavou. Logo mais, Pedro negaria. Ele lavou os pés de Pedro? Lavou. Ainda que ele quis protestar, mas lavou. Logo mais, os discípulos todos o abandonariam. E ele lavou os pés de todos. E quando ele termina aquele serviço, ele senta-se à mesa e faz uma pergunta, que ele pergunta para cada um de nós nesta noite: entendeis o que eu vos tenho feito? Fecha seus olhos e pergunta para você mesmo: será que verdadeiramente eu tenho entendido o que Jesus fez por mim? Será que eu compreendi a graça de Deus sobre a minha vida? Será que eu entendi esse ato de Jesus, o que Ele quis me ensinar, amados? Através do ato de Jesus, Ele ensinou o amor, que muitas vezes nos falta. Através do ato de Jesus, queridos, Ele ensinou o perdão, que muitas vezes não praticamos. Através do ato de Jesus, queridos, Ele ensinou a humildade, que muitas vezes não temos, porque ainda há muito em nós que precisa ser mudado, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amados, tem aqueles que na trajetória cristã se perderam, como na igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Eu creio, queridos, que início da permanência de Judas no ministério de Jesus, eu creio que ele veio atraído por Cristo, porque a palavra de Deus diz que foi Satanás que pôs no seu coração vender Jesus. Em algum ponto da trajetória de Judas, ele começou a se corromper, a deixar-se corromper. Amados, eu não sei em que ponto da vida de Judas ele começou, mas o diabo, João 13:2, o diabo pôs no coração de Judas que traísse Jesus. Amados, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10:12, repete comigo, 1 Coríntios 10:12, de novo, 1 Coríntios 10:12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Judas caiu, e nós podemos cair também. Nós precisamos, queridos, nós precisamos estar debaixo de constante submissão a Deus. Amados, nós não somos fortes contra as ciladas do diabo se não estivermos revestidos do poder de Deus. Nós não podemos resistir ao diabo, amados. A Bíblia diz muito claro que o diabo anda ao nosso derredor, ele anda ao redor da família, ele anda ao redor da esposa, ele anda ao redor do esposo, ele anda ao redor dos filhos, ele anda ao redor do pastor, ao redor da mulher, do pastor, de diácono, diaconisa. Ninguém está imune aos ataques do diabo. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele imita Jesus, porque o leão verdadeiro é o da tribo de Judá. Esse é o nosso leão. E a Bíblia diz, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E como nós podemos fazer para vencer, amados? O que o texto diz? Resistindo na fé. Nós só temos condições de sermos
vencedores contra as ciladas do diabo, é nos revestindo do poder de Deus em nossas vidas. Efésios 6, 10 e 11 diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 12 diz: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Contra quem, igreja? Contra os principados e potestades. Eles agem nas regiões celestes, mas reflete dentro de nós se nós dermos lugar ao diabo. Eles agem nas regiões celestes, mas reflete nas minhas atitudes dentro da minha família, reflete no relacionamento entre irmãos na igreja, reflete nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Mas, amados, a Bíblia diz que não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar. Mauro, a sua maior inimiga não sou eu. Quando eu piso na bola, não sou eu. Eu sou sua amiga, sou sua véia, né? A sua maior inimiga não é a sua esposa, meu irmão. O seu maior inimigo, minha irmã, não é o seu marido, não é o seu filho. O inimigo está agindo, ele está trabalhando. É claro, amados, que ele solta o jegue, mas é nós que temos a decisão, o poder da escolha. Vocês conhecem a ilustração do jegue? Lá o Cabral outro dia falou, o diabo foi na fazenda, viu um jegue amarrado, ele soltou o jegue. O jegue foi na fazenda do vizinho, comeu lá a plantação. O vizinho lá veio aqui, brigou com o de cá e matou. A família daqui se doeu, foi lá e matou o de lá. E ficou aquela guerra, mata aqui, mata lá. Aí chegaram para o diabo e falaram: diabo, o que foi que você fez? Ele falou: eu não fiz nada, não tenho culpa de nada, eu só soltei o jegue. Amados, o diabo sugere. Ele sugeriu Eva, quando ele falou: não é isso que Deus falou, você vai ser semelhante ao Altíssimo, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. Ele só sugeriu, e Eva cedeu à sugestão do diabo, da serpente. Ela foi lá, viu o fruto, ela nunca tinha percebido. Nossa, é agradável, é bom para dar entendimento. Ela pega e come do fruto, e dá para o seu marido Adão. O primeiro homicídio, amados, vem logo depois que Eva e Adão pecam. O primeiro filho de Eva mata o segundo. Caim mata Abel por inveja, por ciúme, porque Deus assim. Amados, a tragédia do mundo começou lá, mas o diabo está sempre sugerindo, e fica sabendo que hoje não é diferente. Ele tem roubado, matado e destruído na igreja, nas famílias, na sociedade. Porque ele solta o jegue, ele dá a sugestão, e nós caímos na cilada do diabo. Por isso, amados, que está acontecendo tantos filhos de crentes em cadeias, porque não se sujeita aos pais, tanto divórcio no meio cristão, crentes que perderam o amor pela família. O diabo está trabalhando e nós estamos dando lugar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amados, é importante nós entendermos. Jesus nos perguntou para os discípulos, e pergunta para nós nesta noite: entendeis o que eu vos tenho feito? Quando entendemos o que Cristo fez, amados, aprendemos cada dia com Ele. Mateus 11, 29, Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, quantas pessoas com a alma sobrecarregada, quantas pessoas vivendo em amargura, porque não estão aprendendo com Jesus a ser manso e humilde de coração. Nós precisamos, queridos, cada dia. Quando Jesus falou para os discípulos: assim como eu lavei os pés uns dos outros, o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que o que o enviou. Ele falou: assim como eu lavei os pés dos discípulos, fazeis vós também.
Jesus não estava sugerindo, não, que a gente trouxesse uma bacia d'água e um lavasse o pé do outro aqui, não. Não foi isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo para nós sermos humildes, humildes de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, assim como ele foi manso e humilde até o fim do seu ministério, até na hora da sua morte. A Bíblia diz que ele falou que poderia pedir e viria uma miríade de anjos para livrá-lo, é isso? É uma miríade, né? Quanto que é uma miríade, pastor? 6.000 anjos? É 1 é 10 que ele fala. Não importa. Ele podia clamar e os anjos viriam livrá-lo, mas ele falou, para esta hora eu vim. Sabe por quê, amados? Porque ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Amados, quando entendemos o que Cristo fez por nós, quando a família entende o que Cristo fez por ela, os filhos entendem, a mulher entende o que Cristo fez por ela, qual é o seu papel no casamento, o homem entende o que Cristo fez por ele, qual é o seu papel na família, no casamento, como pai, como esposo. Quando a igreja entende o que Cristo fez por ela, não precisa fazer apelo para se trazer dízimo na casa do Senhor. Quando entendemos o que Cristo fez por nós, não precisa fazer apelo para liberar perdão, porque nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que se nós não perdoarmos os nossos pecados, nem tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. O pastor Anderson agora há pouco falou aqui, nós somos participantes desta obra. Nós somos, ele falou, nós, a igreja. Mas eu pergunto na individualidade, verdadeiramente, você, eu, sou participante dessa obra? Ou eu estou adorando a Mamon? A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Mamon é o Deus do dinheiro. E nós deste mundo não vamos levar nada, a não ser o que nós doamos. Porque tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado no céu. E tudo que nós deixamos de fazer também está sendo registrado no céu. No dia do julgamento do grande trono branco, vão ser lidos livros. Vão ser lidos livros. E só vai estar no livro da vida aquele que entendeu a obra que Cristo fez por ele. E o Senhor, amados, eu tenho certeza que quando a família entender o que Cristo fez por ela, essa família vai ser abençoada, porque o amor de Deus determina as nossas atitudes. Amados, eu quero concluir essa mensagem lendo Filipenses. Eu queria que a igreja abrisse Filipenses 2, do 1 ao 8. Do 1 ao 8, não. O do 1 ao 8. Essa palavra, amados, é a exortação. É a exortação de Deus para cada crente em Jesus, que entende o que Cristo fez por ele. Olha o que a Bíblia diz, verso 1, todos acharam? Amém? Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Os homens lê os ímpares e as mulheres os pares. Consegue, Léo? Vamos lá. Homens, se há mulheres, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, todos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vira para o seu irmão e fala, você é superior a mim. Você é mais importante do que eu. Se isso está sendo dito de coração, amados,
nós estamos entendendo o que Cristo fez por nós. Olha, o 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Deus está dizendo que não é para você buscar os seus interesses. O amor não trata com leviandade, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não tenha cada um em vista propriamente o que é seu, senão também qual é o dos outros. Pai, você precisa entender a necessidade do seu filho. Filho, você precisa entender a necessidade do seu pai. Marido, você precisa entender a necessidade da sua esposa, e a esposa entender a necessidade do marido. Pastores precisam entender a necessidade da igreja. Não trazer mensagem para massagear o ego, mas trazer a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Essa palavra, amados, de confronto ao pecado, Jesus não amaciou, não suavizou a mensagem, quando os discípulos começaram a abandoná-lo, porque a mensagem, o discurso dele era duro. Quem o pode ouvir? A Bíblia diz que Jesus chega para os 12 e fala: vós também quereis ir? Pedro fala: não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, queridos, Jesus, a mensagem dele foi firme, incisiva, de amor, de misericórdia, mas também de protesto contra o pecado, contra a hipocrisia. A igreja, os pastores precisam entender a necessidade da igreja e confrontar o pecado. Nós estamos vivendo época, eu ouvi um pastor falar outro dia, que hoje nós vivemos a época de crentes que eles querem dominar e fazer o que querem. O mundo está entrando para dentro da igreja, através das vestes, através do palavreado, através de tudo que o mundo faz, e a palavra de Deus diz: não imiteis o mundo nas suas práticas. A palavra de Deus é clara, amados, não é para imitar o mundo. O pastor tem que amar a igreja, mas por causa deste amor, ele precisa também protestar severamente contra o pecado, como Cristo fez, com todo amor, como eu fiz com aquela menina. Eu fiz o que a Bíblia manda. A gente não pode ouvir acusação de uma pessoa contra outra, sem ouvir a outra parte. Até pela lei dos homens isso é feito. Temos que ouvir as duas partes, para não agirmos com injustiça. Então, queridos, a Bíblia diz aqui também, no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Amados, o que é se esvaziar de si mesmo? Para nós, porque a Bíblia está falando para nós fazermos como Cristo Jesus, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Como acontece o esvaziamento de nós? Nós já sabemos que Jesus deixou a sua glória, olhando para Jesus, tudo que ele fez. Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Esvaziando-se a si mesmo, assumiu só a forma de servo. O que seria, amados? Nós nos esvaziarmos do nosso eu. Tomando a sua cruz, claro, mas para nós tomarmos a cruz, nós precisamos estar vazios do eu, daqueles direitos que nós achamos que temos, que nos leva a protestar, que nos leva a ressentir, que nos leva a magoar, em nome de Jesus. Eu costumo dizer, quando uma coisa me decepciona, eu falo: em nome de Jesus, Pai, me dá graça, isso não vai ficar no meu coração, eu rejeito em nome de Jesus, porque, amados, eu entendo o que Cristo fez por mim. Eu não era uma boa coisa, e Ele me perdoou, Ele me aceitou. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. E ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecendo a figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, nós estamos aqui nesta noite, a ceia logo mais vai ser servida. Cristo se esvaziou de si mesmo, do eu, do direito que ele tinha. Ele abriu mão de todo o direito que ele tinha. E na carne, como homem, ele sofreu tudo o que nós sofremos.
E ele não recuou diante dos assédios de Satanás. Ele foi tentado no deserto, ele foi rejeitado pelos seus, ele conviveu com traidores, ele conviveu com pessoas que o abandonariam, e na cruz, na hora da sua morte, ele ainda ora pelos pecadores e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isso que Jesus quer que cada um de nós entenda, irmão, que nós possamos, ao participar dessa ceia, nós possamos ter esse entendimento. Se houver necessidade de irmos a uma pessoa e pedir perdão: eu fiz isso, eu não devia ter feito, eu falei de você, eu te decepcionei. Se tiver necessidade de um marido chegar numa esposa, faça isso antes de participar da ceia. A Bíblia diz que quem participa indignamente, participa para condenação. O fato de pegar o vinho e beber não faz ninguém salvo. Participar indignamente é não entender o que Cristo fez, e não fazer como Ele fez, e não imitar o que Ele fez. Em nome de Jesus, amados, se houver necessidade, vá a uma pessoa. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, aquele que andar em humildade. A Bíblia diz que depois que Jesus se esvaziou de si mesmo, Deus o exaltou soberanamente. Não espere ser exaltado pelos homens, não espere ser exaltado pelos irmãos, pelo pastor, pela esposa, A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Mas primeiro Ele foi humilde e submeteu-se à vontade de Deus. Que nós possamos, amados, fazer o mesmo. Eu convido o pastor Anderson para vir aqui. É você que vai ministrar a ceia? Pastor Mauro? Você? Sabia. Vamos estar orando, coloque-se em pé, vamos estar orando, em nome de Jesus. E nesta oração, eu queria te perguntar o que Jesus perguntou: entendeis o que vos tenho feito? Se você não tem entendido, não tem praticado as obras de Cristo, peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos e fale com Deus. Pai maravilhoso, cientes, Pai, do nosso pecado, das nossas falhas, Pai querido, muitas vezes agimos, Pai, como pessoas, Senhor, que não entendem o que Cristo fez, Pai querido. Oh Deus, mas eu te peço em nome de Jesus, visita, Pai, o coração quebrantado, Senhor Deus, aquele que se humilha na Tua presença. A Tua palavra diz que será exaltado, meu Pai. Deus, visita cada servo Teu, visita cada filho Teu, Senhor Deus, que nós possamos andar em humildade, compreendendo, Senhor, o que Cristo fez por nós, meu Pai. Deus maravilhoso, que possamos ter essa humildade e lavarmos os pés uns dos outros, Pai, através do amor, através do perdão, Senhor, através da misericórdia, Pai. Senhor, se há famílias aqui sofrendo, Pai, porque a humildade não tem sido exercida na família, oh Senhor, converte corações de cônjuges um ao outro, converte corações de filhos aos pais, de pais aos filhos, converte o coração de irmãos para irmãos. Oh Deus, se Tu pudeste, Senhor, lavar os pés de quem ia trair-te, Senhor Deus, de quem ia negar-te, Senhor Deus, quem somos nós, Pai, para nos recusarmos a fazer o que a Tua palavra diz que o servo não é maior que o Senhor, e o enviado não é maior do que o enviou. Bem fazeis essas coisas, sois bem-aventurados, diz a palavra, se a praticardes, Pai. Ajuda-nos, Pai, a praticarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.